Bom, boa noite, pessoal. Vamos chegando. Vamos começar a nossa jornada da semana na prática. Estou super animado. Hoje com 3 convidados muito especiais. Márcio Bittencourt, Marcelo Robalinho e o meu querido amigo Alexandre Matos. Vamos chegando, que vai ser um prazer. Estou aqui improvisando no aeroporto de Guarulhos. Espero que vocês gostem. Realmente estou super empolgado e super animado com essa semana, começando hoje, lembrando a vocês que é o seguinte, Opa, já veio o Alexandre aqui. Só um pouquinho. Estou aqui me posicionando. Vou sofrer um pouquinho até me acertar aqui. Fala, Alexandre. Tá bom, Felipe. Boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Como é que Tudo tá as coisas ótimo. por aí? Tudo. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado. Mais uma vez, uma honra estar aqui com você, para aprender com você. Estou aqui me ajeitando no aeroporto de Guarulhos, Alexandre. Estou em conexão para Belém do Pará. Parabéns aí pelo começo aí no Avaí. Muita sorte, né? Que Deus te ilumine. Amém. Trabalhar com um presidente que é um presidente diferenciado de muitos aí que a gente conhece no futebol. Tem muita pessoa boa. Ele é um deles. Então, acho que o projeto é um projeto sério, um projeto legal. Tenho certeza que a escolha do seu nome foi muito assertiva por parte do Avaí. E muita sorte. Que Deus te ilumine e que rapidamente você vai estar aí novamente aí junto com o Avaí, que é uma importante instituição, retornar, né, ao Série A do brasileiro. Tá? Muita sorte a você e a todos que estão lá. Obrigado, Alexandre. Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo super bem. Tem algumas pessoas falando que o meu som não está muito legal. Ele está um pouco embaçado, parece que ele está um pouco... Eu estou ouvindo, mas... Tá. Está um pouquinho não sei, parece que tem um filtrozinho segurando um pouquinho. Mas eu estou ouvindo. Tá legal. Enquanto o pessoal não entra, enquanto não entra o Marcelo Robalinho, enquanto não entra o Márcio Bittencourt, vamos bater um papo. Alexandre, conta um pouquinho para mim esse negócio de Estados Unidos. Você pode falar para o pessoal aí? Posso, eu cheguei aqui tem poucos dias, né? Vim aqui, estou naquele momento deste mês, tirei esse ano para melhorar, para me capacitar cada vez mais, dar uma respirada depois de 16 anos, né? E na intensidade sem parar, mas acima de tudo de uma autocrítica, de buscar aquilo que eu entendo que eu preciso melhorar como um profissional, como ser humano. E a gente está muito apegado, muito falando de gestão, que é importantíssimo, né? A gente vê os clubes se preparando aí, clube empresas. Então, estou buscando esses conhecimentos e estou fazendo um curso aqui nos Estados Unidos, aqui é a terra, então acho que tem que aprender com eles aqui, né? Para até lidar com nossos amigos aí. Alexandre, eu fico muito feliz, eu acho que você fez uma escolha correta. Você vinha aí de mais de 15 anos emendando um trabalho no outro, e isso de alguma maneira faz que quando a gente esteja metido dentro de um clube, a gente não fique dentro de um buraco e não saia dele para observar de fora o futebol, que é muito importante. Acho que você fez uma escolha fantástica, você está fazendo o correto, talvez até não cometendo o erro que eu já cometi há um tempo atrás. Eu desejo toda a sorte do mundo para que quando você opte por algum projeto, você venha com as suas ideias mais frescas, com a sua cabeça mais tranquila e para poder realizar trabalhos que eu tenho certeza que você sempre vai realizar da melhor forma possível. Obrigado, estou muito animado, acho que eu estou conseguindo fazer coisas que eu sempre sonhei, sempre tive vontade, mas a falta de tempo, a entrega diária do dia a dia, o estresse, né, que o futebol nos gera. Então, acho que é o momento, realmente, eu estou conseguindo produzir muita coisa legal, como foi a produção do meu livro. Já vou dar um spoiler aqui, que eu já estou fazendo um segundo, que é bem interessante também. E mais do que isso, estou aprendendo muito, principalmente com pessoas como você, que eu quero fazer um testemunho, que eu conheço o Ximenes há muito tempo, a gente não trabalhou junto, mas agora... Ainda, né? Ainda. Convivendo mais e
e conversando e participando de vários fóruns, participando de eventos, participando de várias coisas aqui pelo Instagram, pelo podcast, tá? Sensacional que você fez, a capacidade que você tem como gestor. Então, você está de parabéns, tem aprendido muito, inclusive, muito com você também. Muito obrigado, Alexandre. Deixa eu dar boa noite aqui para os nossos dois outros convidados. A gente está começando a semana de jornada na prática, né? Eu fico feliz demais porque eu estou trazendo aqui 3 amigos. Eu quero começar pelos mais velhos, viu, Marcinho? Não fica chateado, não, porque isso aí é um elogio. Mas, meu querido Marcelo Robalinho, que prazer te receber aqui. Marcelo Robalinho, que eu tive a honra de também escrever no livro dele de 20 anos do seu trabalho na Thinkball. Muitíssimo obrigado por aceitar esse convite. Vou pedir para vocês que, quando não estiverem falando, deixe o microfone desligado, porque a live com 4 pessoas às vezes gera esse problema. Tudo bem, Robalinho? Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar participando aí da sua live, colaborando aí com esse projeto que eu acho que só vem a acrescentar na qualidade da formação dos gestores, dos intermediários, de todos que trabalham com futebol, que quando tivermos, né, os gestores, os intermediários, os presidentes, todos uma boa formação, vai ser muito mais fácil para todo mundo trabalhar e conseguir desempenhar uma função que faz o futebol brasileiro crescer no mundo todo. Tá aí o Alexandre, aí, que também participou do livro junto com você, e tá nos Estados Unidos, tá vendo aí que é outro mundo, né? E vai lá para Colorado, Alexandre, pegar a camisa do Esteves, ele te deve essa, né? Sem dúvida, né? A gente aprende bastante aqui, né? É uma questão simples que a gente fala muito no Brasil e quem tenta fazer não consegue concluir, que é o planejamento. Aqui Exatamente. arrisca o planejamento estratégico montado. No Brasil, quem começa geralmente é quem não... Geralmente não. Dificilmente, não recordo aí, vocês podem me corrigir. Alguém que começou um planejamento estratégico, você concluiu um planejamento estratégico. E aqui é a terra do planejamento estratégico, né? Então, aprendizado é muito aqui. Isso é muito importante, né? Ter essa visão global, né? Isso faz com que todo mundo cresça. Sem dúvida nenhuma. Robalinho, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite também. Quero lembrar vocês que essas lives agora, elas têm selos. Então, quem está nos assistindo aí, tem mais de 160 pessoas, se quiserem adquirir esses selos que a gente reverte para continuar produzindo conhecimento e continuar procurando melhorar o nível do futebol e da gestão brasileira. O nosso terceiro convidado é um amigo de tão longa data quanto o Alexandre, ou talvez até mais, e já é sócio dos meus projetos, nunca deixa de aceitar um convite meu. Marcinho Bittencourt, que prazer ter você aqui comigo, tudo bem? Boa noite, Ximenes, obrigado de novo pelo convite. Prazer, a gente se conhece há tanto tempo, lá do início no Atlético Mineiro. Alexandre, boa noite, nos conhecemos também desde a época de América, quantos e quantos anos lá no início. E Robalinho, que é um grande empresário, que tem todo o meu respeito e fazendo um trabalho muito bom em São Paulo com jogadores, enfim, num nível muito alto. Mas, mais uma vez, Ximenes, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Vamos direto ao assunto. Eu acho que é muito importante. Eu acho que primeiro, né, Alexandre, antes de mais nada, a gente já começa a derrubar paradigmas de que agentes não podem ser amigos de diretores executivos. Uma coisa absurda que a gente escuta o tempo inteiro. Você não pode ter uma amizade com a gente que você está fazendo algum tipo de esquema, uma coisa que realmente dá até um pouco de asco para mim. Eu queria começar com você, Alexandre. Qual tipo de agente você não gosta de tratar? Olha, Felipe, você disse bem, né? Eu acho que um dos grandes momentos do executivo, das grandes funções do executivo é a rede de relacionamento, né? E um grande executivo, ele precisa ter uma rede de relacionamento bem completa e, acima de tudo, de respeito, né? Talvez o agente difícil é aquele que tem a dificuldade de entender o respeito das funções, né? Amizade, bom relacionamento, intimidade, tudo você pode ter, desde que quando senta na mesa da negociação,
respeito à instituição, quando se tem um respeito mútuo de ambas as partes, as coisas fluem e acontece de uma maneira leal, correta, e onde todos são favorecidos, né? Dentro das normas, dentro daquilo que é o digno do negócio. Então, eu acho que felizmente, o futebol brasileiro também tem grandes pessoas como agentes. Nós temos 2 aqui conosco aqui agora, assim como outros tantos. Acho que eu sou um felizado de ter tido relação com a grande maioria ou a totalidade dos agentes, e sempre no mais alto nível de discussão, entendendo que tem um lado, sim, do atleta, sim, do agente, mas, acima de tudo, tem a instituição que precisa ser respeitada e que tem suas normas, as suas diretrizes. Então, acho que quando tem um respeito mútuo, de entender os dois lados, as coisas fluem naturalmente, e a relação, que são de anos, a gente viu o Márcio falando aqui de você, de mim, desde o tempo de América, isso nós estamos falando há 15 anos atrás, né? Então, são pessoas que a gente convive tanto tempo, e fazendo negócios, e tratando de milhares, de milhões de reais, de dólar, de euros, dos clubes, de atletas, de pessoas. Então, assim, nós temos que ter a responsabilidade de fazer aquilo de maneira correta, ética, leal. E quando tem que falar não, tem que falar não. Quando tem que falar sim, tem que falar sim. E a recíproca é a mesma dos dois lados. Eu acho que assim facilita, e eu acho que é assim que tem que ser. Bacana, Alexandre. Eu quero passar a bola para o Márcio, mas eu quero realmente apertar um pouquinho para que o nosso público entenda. Na sua opinião, Márcio, qual a grande dificuldade que você tem para sentar junto ao executivo, e qual o tipo de executivo, eu digo perfil, não precisa citar nome, né, de pessoas que você tem mais dificuldade para sentar numa mesa de negociação? Ximenes, primeiro, assim, a chegada do executivo ao futebol, ela profissionalizou muito essa relação. A profissão ou função, né, já que não é algo acadêmico, mas a função do executivo, ela começou há 15 anos, 16 anos atrás, quando realmente os executivos começaram a assumir o comando do futebol dos clubes. E isso para os agentes foi excepcional, né, porque vocês hoje tomam a frente, entendem dos negócios, conhecem os empresários, conhecem os jogadores, conhecem o sistema, e faz com que vocês defendam o clube, defendam o atleta, defendam o agente, cada um no seu momento, na sua forma justa, naquilo que é cabível ao trabalho de vocês, que é pertinente ao trabalho de vocês. Então, eu acho que é excelente. A função do empresário, a função do executivo, ela caiu com uma luva para o empresário e para os jogadores, né? Porque hoje é muito mais profissional a gente tratar com vocês do que com os dirigentes amadores que chegavam nos clubes, que não tinham conhecimento do futebol, tinham recém-chegados, um era médico, outro era não sei o quê, e ninguém tinha o conhecimento do futebol. E com vocês já sabem o que é um contrato, o que é uma venda, o que é a necessidade de um clube. Então, assim, o caminho que a gente corta é muito grande. E os agentes, hoje, assim, Chimente, no Brasil existem aí pelo menos 50 ou 60 grandes executivos que estão aí de frente, na linha de frente dos clubes, e que são hoje, vocês têm uma função no futebol de muita relevância, de muita importância, e faz com que a gente tenha um respeito total. Eu tenho, como o Alexandre disse, eu conheço vocês dois há mais de 15 anos, eu conheço o Rodrigo desde a época, Rodrigo Caetano, por exemplo, quando ele ainda era na base do Grêmio. A gente vai com o Alexandre Faria, que nem executivo é mais hoje, mas que já saiu. A gente tem um conhecimento, o Rodrigo Pastana, desde a época que ele gerenciava o Barueri. Então a gente foi criando essas amizades, esses laços até hoje, e que a gente jamais mistura. Como o Alexandre falou, um não, um sim, uma venda, isso ou aquilo, com a questão da parte fora de campo. Uma coisa é a nossa relação profissional, outra coisa é a relação de amizade. Tanto é que nós estamos todos aqui. E quantas vezes você já me disse não, Chimenez? Quantas vezes você já me disse não, Matos? Quantos jogadores a gente foram oferecidos, vocês já disseram não, já disseram sim, ou não venderam, ou deixaram de vender? Então, acho que essa relação ela é muito saudável, e a função é uma função que a gente tem um respeito absoluto.
Bacana, Marcinho. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho importante eu colocar isso para vocês. Por exemplo, um agente que me dá um pouco de dificuldade de trabalhar é aquele agente que vaza muita notícia na imprensa quando você está no meio de uma negociação. Para você, Robalinho, manter o sigilo nas negociações é importante para que uma negociação possa ser melhor concretizada? Então, faz parte da relação de confiança, né? A questão do sigilo do que você está discutindo. Mas eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que em algumas situações o agente tem que colocar algo sim, né, na imprensa para poder pressionar o dirigente a tomar certas atitudes. E muitas vezes o agente segura a notícia porque sabe que a torcida pode ter uma reação contrária, né? É uma questão que a gente tem que saber, né? Isso vem com a experiência do dia a dia, do trabalho, de saber dosar a informação que você vai soltar para a imprensa. E o clube faz igual também. Muitas vezes o clube também solta situações de negociação para pressionar. Eu já vivi diversas situações que até hoje, né? Não é que uma coisa que terminou, é do nosso dia a dia, né? Ó, agora está ficando boa a conversa. E eu já vou jogar essa bola para o Alexandre. Sempre lembrando vocês que quando não estiverem falando, coloca o microfone no mudo. Alexandre, me fala uma negociação, não precisa falar qual, mas me fala uma situação onde a notícia atrapalhou a sua negociação e uma negociação onde a notícia ajudou a sua negociação. Ximenes, assim, o vazamento, de uma maneira geral, atrapalha muito. Por quê? Porque cria expectativa exagerada, porque as partes podem modificar dependendo da demanda do atleta, porque pode aparecer um rival que já não estava nem contando, opa, aquele clube está fazendo isso, então, dá para a gente entrar e tentar alguma coisa. Então, como você mesmo disse, né, são casos, mas, sem dúvida, já me senti muito pressionado com vazamentos, né, de situação. Posso afirmar que, da parte do clube, é muito comum, às vezes, não comum, a palavra não é comum, mas acontece muito, até por parte dos estatutários, essa parte de, olha, vamos soltar o nome para ver a reação na mídia, da torcida, para ver o que acontece. Sim, né? Então, assim, a gente já viu... O Thiago Neves, né, Alexandre? Tudo. O Thiago Neves no Atlético Mineiro, né? Foi, eu acho que um exemplo clássico disso, né? Thiago Neves no Atlético, eu ia até citar isso, né? Acho que o Thiago internamente foi debatido e posteriormente, obviamente, com todas as premissas, as dificuldades, o que já tinha sido de passado, fala daqui, fala dali, e na hora que teve o vazamento, a modificação foi drástica dentro do próprio clube, né? Então, assim, isso acontece sim, não deveria, eu acho que isso é prejudicial para todos, porque isso é quebra de convicção, isso é quebra de planejamento, isso é quebra de confiança interna, porque se vaza para uma coisa, vaza para outra, sabe? Comissão técnica começa a ficar preocupada, aí começa a ter uma pressão maior, comissão técnica, e começa a se achar que o clube está fazendo aquilo e não protegendo. Então, assim, qualquer vazamento e qualquer tomada de decisão que se toma baseado no externo é completamente equivocado e, como já foi colocado aqui, são situações antes de uma profissionalização da nossa profissão. Acontece, acredito eu, até que no mundo inteiro ainda, né? Mas a gente devia, como nunca, prevenir e encerrar isso de uma maneira ou outra, né? Tá muito bacana, Alexandre. Ô, Marcinho, eu costumo dizer o seguinte, quando a negociação chega no 99% é que ela começa a dar errado. Até os 99% o negócio vai bem. O famoso 1% para a gente assinar e anunciar o jogador é onde as coisas dão errado. Você pode citar uma negociação sua que deu errado nesse 1%?
Olha, Ximenes, eu vou lembrar, eu vou dizer uma que deu certo, mas que foi complicadíssima. Ano passado, eu trouxe o Kelvin para o Botafogo. E, cara, tá louco. Quando foi anunciado pelo Botafogo que o Kelvin vinha, invadiram o meu Twitter, invadiram o meu Instagram, invadiram o Instagram do Botafogo, fizeram lá a hashtag Kelvin não, Kelvin não, Kelvin não. E foi uma loucura, mas os dirigentes do Botafogo foram firmes e convictos, né, da decisão de ter escolhido o jogador, mesmo com a repercussão tão negativa. Mas isso a gente passa todo dia, porque é o que eu disse, vocês executivos hoje, junto com a comissão técnica, departamento de scouting, departamento de inteligência, vocês vão contrato, né? Vão em cima de um nome, contrato, mas às vezes não é unanimidade, às vezes a torcida não gosta do jogador. Então, sofri muito com alguns jogadores aqui no Botafogo mesmo, a rejeição, quando a gente renovou o contrato do Rodrigo Pimpão. Então, a gente sofre já. Atualmente, então, com rede social, que eu sou xingado, mas a gente leva na esportiva, leva numa boa. Ximenes, posso dar uma que eu lembrei aqui agora? Claro. Primeiro, agradecer o carinho aí, muito torcedor aí, mandando para todos aqui, né? Mas agradecer o carinho aí comigo, com minha pessoa, e com todos aqui, tá? Me lembraram uma aqui que eu lembrei, que só deu certo por isso. Quando eu cheguei no Palmeiras, o Dudu, né? Era uma situação meio atípica, meio difícil, meio que não era uma perspectiva. E quando eu vi a possibilidade, eu lembro que eu peguei o presidente, então, na época, o Paulo Nobre, e disse para ele o seguinte: Paulo, só tem um jeito disso dar certo. Se isso não sair em hipótese alguma antes de estar tudo assinado, porque se vazar, não vai dar certo. Tem certeza absoluta, porque as outras equipes estão em cima e tudo mais. Então, Paulo, você não vai dizer nem para sua esposa. Ele falou, você tem o meu compromisso. E realmente, vão lembrar aqui, que foi uma surpresa na mídia, né? Porque realmente não saiu para ninguém do clube, ninguém sabia absolutamente nada, a não ser eu e o presidente do clube, e isso deu certo. Como eu tenho absoluta certeza que se vazasse, não ia dar certo naquele momento do Palmeiras com as equipes. E se você lembrar, Alexandre, nós fizemos o contrato no meu escritório, o Alexandre chegou coisa de 4 da tarde, com uma camisa do Palmeiras número 7, Dudu, falou, Dudu, eu te conheço da época do América Mineiro. Eu fui para minha sala, redigi o contrato, eu fiz o contrato super rápido, o Alexandre bateu com o presidente do telefone as cláusulas, muda aqui, muda ali, já assinamos lá, não passou em nada, assinou, e o Dudu tinha já foi cada um para casa. O Dudu tinha uma reunião às 7h30 com outro clube. E às 7h30 o Dudu foi para uma reunião no São Paulo, mas já foi com o contrato assinado. Então foi uma operação de guerra ali com o Alexandre para finalizar. Eu te afirmo, não ia dar certo. Ia começar um monte eu acredito. Coisa. Que spoiler. Aliás, sim. Que spoiler não, que notícia bacana que vocês estão dando. Gente, vocês sabem muito bem que eu estou aqui no aeroporto, né? Estou viajando para Belém do Pará, então estou aqui sofrendo com o movimento, com sons e tudo mais. Lembra vocês todos, essa jornada prática, Alexandre, vai ter mais uma aula na quarta-feira e outra na sexta. Nós já temos 240 inscritos. Quarta, sexta e sábado vai ser pelo Zoom. Só temos mais 60 vagas. Então, quem quiser participar, se inscreve aí correndo. Eu acho super importante isso. E lembrando também, não sei se você sabe, Marcinho, se você sabe, Marcelo Robalim, mas a gente vai ter um evento de 12 a 15 de outubro em Lisboa, em Portugal. E vamos ter aí o melhor de todos, Alexandre Matos, participando com a gente. Você é no dia 12 ou no dia 13, Alexandre? No dia 13. No dia 13, olha, estou muito animado. Parabéns também publicamente. Quem puder ir, quem não puder acompanhar pela internet. Jorge Jesus, várias pessoas, né, vão estar presentes conosco. Eu vou humildemente fazer a minha participação, né, mas depois de todos. Então, Ximenes me colocou num dos últimos. Então, depois de vários palestrantes, eu vou entrar humildemente lá para dar minha contribuição. Muito Capaz. Está aqui o doutor Cristiano Sinelli, que também vai estar lá com a gente. O Zé Colmeia Vasco, que eu vi que está aqui. Mas, senhor, me conta uma coisa aí. Fala para mim qual a negociação mais difícil que você fechou na sua carreira. Foram várias. Eu tenho uma clássica que é a do Paulo André, que eu fui levar o Paulo André, eu e Carlos Leite, negociação dificílima, e o Atlético Paranaense fazendo jogo duro para vender para um clube francês.
E aí, ao chegar lá no clube francês, a gente passou um fim de semana dentro do hotel sem ninguém do clube aparecer. E a nossa chegada lá, na segunda-feira só foram receber a gente. Quando se receberam a gente, mudaram os contratos, mudaram tudo. E aí, quando a gente começou a escrever, a debater o que tinha sido enviado de proposta oficial, eu fui até fisicamente agredido pelo diretor do clube francês. E aí o Paulo André levantou e falou, olha, não tem mais condição, vamos embora. Fomos embora, chegamos em Paris, tinha um quarto de hotel, dormiu eu, Carlos Leite, Paulo André e o advogado Rui, do Atlético Paranaense. E aí conseguimos embarcar o Paulo André, ficamos na França, e no dia seguinte o presidente do clube nos ligou, pediu para que a gente fosse ao escritório dele, que era em Paris, né? A sede do clube era uma outra cidade, o escritório em Paris. E aí quis entender o que tinha acontecido, por que tanta confusão, explicamos tudo. E aí ele falou o seguinte, então, cara, a gente vai bater exatamente o que foi falado por vocês. Bateu de novo o Paulo André. Saiu numa segunda-feira, chegou terça de manhã em Curitiba, na terça-noite embarcaram ele, chegou quarta, e aí finalmente finalizamos o negócio direto com o presidente. Mas até fisicamente eu fui agredido lá na reunião. Caramba, que coisa incrível. Você está falando isso, mas assim, eu me lembrei de uma negociação minha. Tinha um atleta do Curitiba, Alexandre, que eu estava querendo contratar do Grêmio para o Curitiba, e o São Paulo também queria. O jogador estava no hotel, num quarto de hotel que eu tinha pago. Você acredita que eu desci para jantar? Quando eu subi, o jogador tinha fugido, cara. O empresário tirou ele do hotel e levou ele para o aeroporto. Eu mandei os meus seguranças lá no aeroporto de Curitiba para poder impedir que o menino embarcasse, cara. Olha que coisa maluca isso, cara. Ô Romarinho, conta uma negociação difícil sua aí. Nenhuma negociação é fácil, né, Ximenes? Se a gente for falar que tem algum negócio fácil, a gente vai estar mentindo. Porque sempre vai ter um conflito de interesse, sempre cada um vai querer puxar para o seu lado, então negociação fácil mesmo não existe, né? Agora, sim, histórias assim como o Márcio contou, de situações complicadas, a gente tem muita experiência mais para os países de leste europeu. Na França até uma surpresa ouvir que chegaram até a vias de fato, né? Eu costumo dizer que futebol é uma coisa globalizada que é mais ou menos igual em todo lugar. Mas quando você vai para o lado ali de Turquia, de Ucrânia, Rússia, esses países têm um lado que é mais emotivo ainda, que é mais, vamos dizer assim, menos profissional, né? Então, assim, são diversas histórias. Eu lembrar, assim, de bate-pronto, alguma coisa, assim, mais pitoresca, eu estou tentando puxar na memória aqui. É a hora que eu lembrar eu falo, mas eu estou tentando pensar guarda aqui. Aí, pensa aí, se você lembrar, você me fala. Eu quero passar para o Alexandre. Alexandre, você tem alguma negociação que a barreira da língua te atrapalhou? Ximenes, universalmente a gente fala muito inglês, né? Então, tranquilo. Talvez com o chinês, né? Porque o chinês, ou ele fala talvez muito mal, ele não fala nada. Aí tem um intérprete, a gente tem que conversar. Mas não, essa barreira eu nunca enfrentei, não. Ô Marcinho, você já enfrentou alguma barreira de língua na contratação, na venda de algum jogador? Não, nunca tive esse problema. Só ajudando ali o Robalinho, vou complementar um outro negócio que eu lembrei, uma da negociação. Eu começando a minha carreira, quando ainda era fita de VHS, mandaram uma fita de VHS na época de uns jogadores africanos, né? E eu adorei um atacante negão forte, bom, indiquei para os coreanos ficaram apaixonados, e aí a gente foi fazer a negociação, embarquei para a Coreia. Quando chegou lá, me mandaram outro jogador, não era o da fita lá da VHS. Então chegou um cara que era uns 10 centímetros mais baixo, eu não sabia nem fazer embaixadinha, foi loucura que a gente passou. Mas com língua é tranquilo, a gente vai se virando em inglês, e é como o Matos falou, 99% dos contratos são feitos em inglês, mesmo nos lugares onde se fala o inglês mais macarrônico. Eu acho que isso nunca se tornou um problema. Boa, já passei muito por isso. Me conta uma coisa, Alexandre, na sua opinião, quem deve falar sobre o valor primeiro, o agente ou o diretor executivo? Olha, eu procuro. A pergunta sempre né? Quando eles me ligam, né? Alexandre, vamos vender o Ximenes? Eu falo assim: tem alguma proposta? Não, me dá um valor que eu vou lá negociar. Eu falo: não,
eu não estou vendendo, me dá você um valor, né? Eu acho que um bom negociador tem que escutar mais do que falar, né? Isso é a premissa para o sucesso da negociação. Procuro falar menos, procuro escutar e, obviamente, quando há necessidade da imposição, colocando o porquê. Olha, ele tem que ser esse valor, por isso, por isso, por isso. A pessoa até entende e compreende o porquê disso aí. Alexandre, eu vou começar a apertar todo mundo aqui. Não vou ficar com essa brincadeira, não, que tem o Zé Colmeia do Vasco aqui, que é meu parceiro. Está sofrendo com o Vascão dele, mas isso vai passar. Me fala uma coisa, Robalinho. Quando você pede um salário de 200 mil por um atleta, qual que é o mínimo que você fecha? Não existe essa regra, sabe, Ximenes? Assim, normalmente, quando a gente vai falar de salário, você tem que olhar o momento da carreira do jogador. Tem algum, por exemplo, vou dar um exemplo, o caso do Jadson agora, quando foi para o Atlético Paranaense. Nós fizemos um contrato de produtividade, porque o Jadson é um negócio para ele, porque agora você Acho que eu não sei se foi ainda, né? Então, para ele foi um negócio interessante, demos mais prazo para o Corinthians pagar a rescisão, mas veio a pandemia logo na sequência, e nenhum clube contratava jogador nenhum, né? E aí naquele momento o jogador ficou ali 3, 4, mais até uns 5 meses sem ter campeonato, né? E fora do mercado. Então, para entrar no mercado de novo, você tem que fazer um contrato de produtividade. É normal, acontece. E também uma coisa que é muito importante é você ver a média salarial do clube. Porque do momento que o jogador entra num clube e começa a ver todos os jogadores ao redor dele ganhando muito mais do que ele muitas vezes jogando, e o jogador que nem vai para o banco, ou que está no banco, ganha o dobro do jogador. Isso vai gerar uma insatisfação no jogador. Então, eu não costumo ver o salário como uma operação de ganho do clube. Vou pagar menos, eu estou ganhando. É uma economia que eu acho que é uma economia besta para o clube. Eu acho que a grande economia está em contratar bem, né, e remunerar bem os bons profissionais. Você está muito certo no que você falou, sabe, Rovalinho? Mas talvez eu tenha até me expressado errado, e eu vou repetir essa pergunta para o Marcinho pelo seguinte: um empresário que me oferece um jogador, por exemplo, com salário de 100 mil reais, e depois quer fechar por 40, eu acho que isso não é correto. Eu acho que você tem de ter uma margem de diminuição de salário de 20% daquilo que você está pedindo, porque senão você acaba perdendo a credibilidade perante ao executivo. Você concorda com isso, Marcinho? Eu concordo 100% com isso. E eu também tenho que ver o seguinte, né, Ximenes? Você às vezes tem um jogador num determinado momento, você tem que entender para que clube você está oferecendo e para entender o poder financeiro daquele clube, né? Não adianta você chegar num clube que tem ali uma limitação salarial, uma folha de salarial mais apertada, e você colocar um jogador que não vai nunca entrar dentro daquilo ali. Então, quer dizer, isso é uma perda de tempo e você acaba criando uma expectativa no executivo. Se oferece um jogador, se você oferece é porque ele tem condição, está livre, tem alguma possibilidade de negociação. E depois, quando você vai discutir o salário, você vê que é inviável. Então, aí talvez sejam aqueles empresários que vocês, no começo da conversa, abominam, né? Porque você tem que oferecer aquilo que cabe, né, no teu pé. Então, eu acho que uma negociação é normal. A gente tenta defender o nosso cliente, é para isso que a gente é remunerado por eles. Vocês defenderem o clube de vocês, entenderem a limitação financeira de vocês, e aí vamos fazendo alguns ajustes no contrato, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, faz isso, faz aquilo, reverte para cá, para lá, e acaba dando um jeito. Ô, Marcinho, o que eu falo assim, eu sempre estou procurando, nas lives que eu faço, passar algum conhecimento para as pessoas. Como a gente está falando de negociação, eu queria até dividir com o Alexandre, isso eu falo, se tem uma coisa que me irrita profundamente, é quando eu toco meu telefone e um agente vira para mim e fala assim: Ximenes, o que você está precisando aí? Cara, isso não pode ter nada pior para um agente, se tiver algum agente nos escutando, é o agente que te liga sem conhecer o seu elenco. Da mesma forma, como a pessoa que pega e consegue seu WhatsApp de alguma maneira e te manda lá material de 10 jogadores ao mesmo tempo, de goleiro a atacante de beirada, de zagueiro a centroavante. Isso para mim chega a ser até um desrespeito com a equipe que eu estou trabalhando e com o atleta que ele está oferecendo. Você concorda com isso, Alexandre? Ximenes, eu acho que o processo natural de uma negociação,
um dos passos, né, é o conhecimento total daquilo que você quer negociar, né? É aquela história do jogador que está lá no início de carreira e o treinador fala: você joga de quê, meu filho? Ah, eu jogo de tudo. Então vai pro gol, né? Então eu acho que a pessoa ela precisa conhecer aquilo que você necessita para te oferecer, ela precisa conhecer o seu perfil de negociação, ela precisa conhecer o seu clube, a situação financeira do seu clube, exatamente para não acontecer de pedir situações completamente fora de realidade, uma perda de tempo. E eu acho que o futebol hoje, a velocidade, o dinamismo é muito grande. Então, a perda de tempo, como você mesmo diz, receber um WhatsApp de 30 jogadores é uma perda de tempo para quem está mandando, para quem vê, não vai a lugar nenhum. Então, conhecimento profundo de onde você está indo atuar é necessário, assim como nós, quando vamos contratar. O conhecimento profundo do mercado, da situação do clube, da situação do atleta, do nível salarial desse atleta, de quem é o empresário realmente desse atleta, porque hoje em dia você fala com... aparece... saiu que o time A precisa de atacante, parece 80 representantes do mesmo jogador. Então você precisa ter esse conhecimento, tudo para saber fazer uma boa negociação. E isso você adquire tendo conhecimento do macro, né? Então não adianta, você precisa saber. Então isso, sem dúvida alguma, aqueles que são preparados, aqueles que buscam e têm esse conhecimento, geralmente são os que conseguem sucesso dentro da sua profissão. Ô, Robalinho, uma coisa que eu falo sempre e observo demais é a comunicação não verbal do agente. Todos os estudos mostram que mais de 90% da nossa comunicação é feita de uma maneira não verbal. Você observa a postura da pessoa com que você está negociando no momento da negociação? Isso tem alguma influência para você ou você presta atenção mais na linguagem verbal? Eu acho que as duas coisas se completam, né? E eu nunca encaro uma negociação como um jogo, como uma situação de que você está numa mesa de pôquer, vamos dizer assim, que você tem que descobrir os sinais. Eu sempre busquei ter uma postura construtiva, principalmente aqui no Brasil. Porque eu digo, aqui no... Ok, ganha-se dinheiro aqui no Brasil, principalmente em 3, 4 times hoje, mas no lugar de ganhar dinheiro não é aqui no Brasil. Nós temos que trabalhar, formar bem o jogador aqui, dar maturidade, dar experiência, mas aonde você vai buscar realmente o dinheiro é no mercado internacional, né? Então, eu sempre busquei aqui no Brasil ter uma postura construtiva. Eu sempre busquei que os clubes aqui tivessem o mais forte possível, porque quanto maior for o bolo aqui, sobra para todo mundo. Então, a minha forma de conduzir as negociações aqui foi muito mais cooperativa do que uma forma agressiva de falar, não, olha lá, o Ximenes consegue dar 5 mil a mais para o jogador, eu vou para cima do Ximenes, olha, ele está mentindo aqui, eu vou perder uma negociação às vezes porque eu acho que você deu um sinal que você poderia dar mais, eu acabo perdendo aquela negociação. Então, eu busco planejar a carreira, né? O meu horizonte, quando eu sento numa mesa de negociação, não é aquele contrato só. Eu estou sempre planejando o próximo passo. Bacana, boa resposta. E você, Marcinho, você presta atenção em linguagem não verbal, em comunicação corporal? Não, Ximenes, sinceramente não. Não, até porque, como eu disse, né, hoje a gente negocia com 90%, 95% dos executivos que a gente já tem um conhecimento amplo. Então, ele já conhece a nossa forma de trabalhar e a gente já conhece a forma do executivo de trabalhar. Então, pouquíssima coisa. Eu acho, Ximenes, eu acredito que uma das maiores... A gente está falando do nosso tema, né, de negócios, concretização de negócios, sentar para negociar. Eu acredito que uma das maiores negociações que nós 4 aqui a gente possa fazer para o futebol brasileiro é conseguir reorganizar e reestruturar os pilares do futebol brasileiro. O nosso futebol talvez viva o maior momento de crise da sua história, dessa história linda do Brasil, de uma seleção pentacampeã mundial. Porque hoje o nosso último grande jogador, protagonista, foi o Neymar. Pós-Neymar, nenhum jogador nosso se tornou protagonista no futebol europeu. Nenhum. Neymar já vai para 30 anos de idade. Esse é um dado
muito, 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 muito perigoso para o futebol brasileiro. Os nossos clubes estão com dívidas que pela primeira vez passaram a casa de R$ 1 bilhão. Tem que existir uma reestruturação no futebol brasileiro. Essa reestruturação desses pilares mais importantes é onde nós precisamos entrar ali, juntamente à CBF, às autoridades, aos clubes, a quem governa, para que a gente ajude a formalizar algo melhor. Por exemplo, em 2019, nós fomos chamados, 10 agentes foram convocados pelo presidente da CBF para uma reunião mediada pelo Marcos Mota, pelo Reinaldo Busoni, pelo pessoal da CNRD, o Rafael Fachado, toda a turma da CNRD, o Vantuil Gonçalves, e nós discutimos isso, e um dos assuntos que eu mais propus a eles é o seguinte: gente, a relação nossa como os agentes está ótima, nós temos as nossas regras, nós seguimos as nossas leis, não tem problema nenhum, cada vez mais eu acho que existe um reconhecimento e menos ranço à nossa profissão, né? Eu acho que eu, Robalinho, a gente deve ter passado muito lá atrás, no início, aquele ranço do empresário que só rouba, que vem, que tira, que faz, que acontece. Então, hoje, a gente é visto e procurado de uma forma muito mais profissional. A aparição dos executivos profissionalizou todas as negociações, né, a forma como a gente negocia e tudo mais. Mas os pilares que sustentam a minha profissão, ou a minha função, a profissão de vocês e a função de vocês, no futebol brasileiro, nunca teve tão corroída. O Matos, agora nos Estados Unidos, numa liga que começou em 1996 com 8 times. 96. O Brasil, 2 anos antes, tinha sido campeão mundial nos Estados Unidos, inclusive jogado contra os próprios Estados Unidos. A gente já tinha uma das melhores ligas do mundo. Um time com Bebeto e Romário, os Estados Unidos, sem começando uma liga. Eu tenho certeza que o Alexandre Matos está muito impressionado com o que ele já viu nos Estados Unidos e muito preocupado comparando com o Brasil. Então, eu acho que a nossa principal função, às vezes, em negociar, Ximenes, é a gente entender de que a gente não pode matar quem sustenta a gente. Isso está acontecendo no Brasil de uma forma geral. Esses pilares, na minha opinião, estão corridos. E a maior exemplo disso é a falta de protagonismo. Mas o último foi Marcinho, você está falando isso, a gente fez uma live, eu me lembro, logo no início da pandemia, onde você já estava preocupado com isso. A gente está 1 ano e meio falando, a preocupação sua aumenta, assim como a minha aumenta. Eu estou muito preocupado, Alexandre, fazia muito tempo que eu não trabalhava na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu estou assustado a situação falimentar dos clubes. Isso é muito sério, mas ao mesmo tempo me preocupa a gente ter clubes fora do desvio padrão, pagando absurdos de dinheiro para jogadores. Isso me assusta, porque ele puxa o mercado para um lado que é uma realidade que o Brasil não consegue viver. Me assusta, por exemplo, o São Paulo contratar o Daniel Alves da maneira como contratou, não pagar da maneira como não pagou, e ver agora um atleta desse solto dessa maneira, como uma situação que a gente não sabe nem para onde vai caminhar, né, Alexandre? Sem dúvida, muito feliz a fala do Márcio, né? A preocupação com a gestão do futebol brasileiro como um todo, né? A preocupação que a gente vê do nosso órgão maior na CBF, né? Que a gente precisa definir logo as situações que lá estão, lá é o comando do futebol brasileiro, né? A gente vê das federações também, né? E dos clubes, né? Como muito bem colocados, clubes centenários são empresas com mais de 100 anos, com dívidas de bilhões de reais, né? E a gente sabe muito bem que o discurso do vamos buscar austeridade, vamos controlar, isso se vai na primeira pressão externa, né? A gente vê clubes, às vezes, que não tem a possibilidade de fazer uma situação de investimento, fazendo muitas vezes porque a pressão é maluca, né? A pressão ela vai lá dentro no calo, né? Então, isso talvez seja o grande vilão dessas dívidas, né? A necessidade de dar uma justificativa externa, ou por uma questão política interna do clube, ou simplesmente para agradar quem não está lá dentro, né? E sabendo da necessidade de se fazer uma projeção financeira organizada.
Então, acho que é muito importante, muito legal também escutar isso de um empresário, de um grande empresário que atua muito, tem muitos jogadores no mercado, dessa preocupação com os clubes de uma maneira geral, né? Porque todos os clubes estão vivendo o problema, todos os clubes têm as suas dificuldades, todos os clubes precisam toda hora ou vender precocemente, ou quebrar um contrato, ou antecipar uma receita perdendo dinheiro, ou fazer uma antecipação de uma prorrogação mal feita em troca de alguma luva para fechar um caixa. São coisas que refletem e hoje estão refletindo na grande maioria dos clubes. Então, acho que aí sim cabe o gestor, aí sim cabe a capacitação dos gestores, mas, acima de tudo, a preocupação de todos, se todos falarem a mesma língua, a possibilidade do tempo para que os gestores consigam fazer os seus planejamentos, ela aumenta. E aí sim a gente pode começar a ter alguma luz nesse tão difícil futebol brasileiro. Eu tenho falado tanto sobre isso, acho que é tão importante a gente estar aqui com mais de 200 pessoas desde que começou a live, a importância do gestor dentro do futebol brasileiro, a gente saber o nível de cobrança que a gente pode ter e dar ao profissional de gestão no futebol brasileiro, o quanto é necessário gestão e governança nos clubes para a gente reverter esse jogo que a gente está perdendo e perdendo de goleada. A gente está perdendo de goleada. Eu sei que você foi para os Estados Unidos, voltou para os Estados Unidos. Está aqui o Thiago Batti, que trabalha nos Estados Unidos, fez inclusive agora a negociação do Rafael para o Botafogo, aqui, que eu fiquei muito feliz com isso. Mas a gente precisa reverter esse jogo no Brasil. E a gente só vai reverter com bons gestores, com a consciência dos agentes, que os clubes de futebol eles precisam se recuperar e, principalmente, que essa nova estrutura, com a chegada da SAF, seja realmente um marco de transformação do futebol brasileiro que carece tanto nos últimos 30, 40 anos disso. O que você acha da SAF, Romalinho? Só pegando uma carona aí no que o Alexandre disse, eu acho muito interessante que essa pressão externa, que aperta o calo, como ele falou, para contratar, é a mesma pressão que blinda o clube quando o agente ou quando o jogador cobra. Basta sair uma notícia que a minha empresa entrou com ação contra o clube A, B ou C, ou que o jogador entrou com ação contra o clube, que essa pressão que forçou o clube a fazer uma contratação que não podia, é a primeira a blindar, ela vira um muro na frente do clube e para defender o clube como se aquele jogador que estivesse cobrando o clube fosse um bandido. Ele está sem receber o salário, a imagem. Eu tenho o caso no meu escritório aqui que eu não vou contar, mas de jogador que ficou 4 anos esperando receber luva. O meu escritório, o que a gente tem de dívida rolada ali é uma loucura. Sabe, eu tenho mais de 20 empregados, né, colaboradores que dependem do dia a dia. Estou falando direto. Imagina indireto. As pessoas não entendem que o nosso trabalho como agente, o meu, do Márcio e de tantos outros aí, que estão mais organizados, é uma empresa. É uma empresa que conta com aquele faturamento. Você faz um negócio, eu tenho um departamento financeiro que vai lá e coloca na planilha o que vai entrar. É uma coisa de louco. Então, só que essa pressão da torcida, que é o grande consumidor do futebol, ela devia ser igual. O mesmo torcedor que fica, porque aquela fábrica ali colocou uma publicidade que é meio homofóbica, eu não compro mais aquela fábrica. Legal, boa postura. Mas tem a mesma que seu clube, que seu clube não está pagando o que contrata, isso é bonito. O clube não pagar o outro que é mercenário. Então eu acho que não é só o gestor, não é só o agente, a torcida, o consumidor do futebol também tem que cobrar uma administração séria do clube, não só resultado. Eu acho que esse é o grande problema. Os torcedores, em geral, olham o clube como uma instituição pública e nós temos essa mania no Brasil de achar que o público nunca falta dinheiro. Quero comprar vacina. Vai lá, imprime dinheiro e compra vacina. Eu quero comprar não sei o que. O Estado tem tudo. Não é. Não é assim. Os países mais desenvolvidos mostram um caminho para nós. Por que os Estados Unidos teve esse crescimento exponencial? Como o Alexandre falou no começo da nossa conversa, organização, planejamento e seguir o planejamento.
Então, eu acho que o torcedor brasileiro tem um grande impacto. Nós não sabemos trabalhar a questão de mídia social. Nosso povo é muito emotivo, nosso povo é muito do calor das coisas. Todo mundo briga por tudo, briga por futebol, briga por política, briga por religião. Qualquer coisa que você escrever aí dá briga. Então, assim, hoje, as mídias sociais também forçam o clube a tomar decisão, como a gente já conversou aqui. Então, você tem um planejamento e por conta de meia dúzia de pessoas que estão ali atrás de um computador, você está mudando seu planejamento. Então, acho que as questões elas são muito mais culturais do que numa mudança legal, já aproveitando essa pergunta sobre a SAF, do que uma mudança de gestora. É feio não pagar conta. Nós temos que entender isso. É feio quando o clube A, B ou C é campeão e você olha lá, o cara não pagou a comissão do jogador que trouxe há 2 anos atrás, o que deu o passe pro gol, o que fez o gol. É feio. O torcedor não devia comemorar, devia se sentir mal. E aí vem o fair play financeiro, que a Europa, que a UEFA colocou. Para isso. Né? Porque na Europa, como você ganha muito dinheiro quando você vai para a Champions League, é muito dinheiro, os clubes faziam loucuras para tentar chegar na Champions, para tentar aquela vaga de Europa. E aí a UEFA muito bem colocou, vamos colocar um fair play aqui para equilibrar, para ninguém fazer loucura. Tá, Romarinho, tudo bem, eu concordo com o que você está falando. Tá? Uma coisa que eu tenho falado sempre, né? O que eu faço na prática para mudar aquilo que eu critico? Eu acho que essas lives que a gente faz, elas justamente têm o objetivo de educar as pessoas, de mostrar o outro lado da moeda, de mostrar a importância da seriedade, da profissionalização no futebol, mas a gente vê também, como está acontecendo agora, por exemplo, no Barcelona, que não é privilégio só no Brasil também não. O Barcelona parece que apareceu aí com quase 8 bi de euros de dívida também, né, Marcinho? Ximenes, sabe qual é a classe mais emergente hoje? É a classe média, a nova classe média do futebol brasileiro. É o Atlético Goianiense, é o Ceará, é o Fortaleza, é o Bahia, é o Atlético Paranaense de 10, 15 anos que já vem crescendo. O que está acontecendo? É a nova classe média. Por quê? Porque são os clubes organizados, estruturados, que pagam em dia, que pagam aos jogadores, que pagam as transferências, que pagam os impostos, que recolhem, porque cumprem os direitos e deveres que eles têm. Então, esses clubes, você vê como eles já estão no nível que eles, antigamente, o Fortaleza entrava numa Série A para não cair. Fortaleza ficou aí 4, 5 anos batendo cabeça na Série C. E você vê que ele veio para a Série A e estava há pouco tempo quase liderando o Campeonato Brasileiro. Então, o Atlético Goianiense jogou um campeonato sul-americano agora, em que ele não classificou por um detalhe, um empate em casa contra um time paraguaio Libertad, porque senão teria classificado para o mata-mata. Ou seja, essa nova classe média está chegando por quê? Porque é uma classe média cumpridora dos seus deveres. E aí, com tristeza que a gente fala isso, que a Figueirense, aí de Santa Catarina, está numa Série C, brigando para não cair, um Paraná com a tradição que ele tem, está aí na zona do rebaixamento para a Série D, o Santa, tão tradicional, um dos maiores camisas do país, voltando para uma Série D. Ou seja, se a gente não se o Brasil não entender, em cima do que o Alexandre até falou, os estatutos dos clubes são estatutos centenários. São estatutos que dão poderes ainda para conselheiros decidirem o que fazer, que não entendem absolutamente nada. Um conselheiro é a mesma coisa que ele entrar dentro de um hospital e decidir qual vai ser a operação, o que ele vai fazer, que nunca viu medicina na vida. Só que no futebol a gente aceita. No resto, a gente não aceita. Nas outras profissões é inaceitável. Mas no futebol a gente aceita que um conselheiro decida quem vai ser contratado, quanto vai pagar, o que vai fazer, porque ele faz parte do estatuto do clube na época que o clube era de remo, há 100 anos atrás. Então, os presidentes precisam ser remunerados. Eles abdicam da vida dele para estar ali pelo clube. O vice-presidente, a diretoria, quem está trabalhando, se doando pelo clube, tem mais do que ser remunerado. Isso em qualquer área da vida. O cara que é síndico de um prédio, ele não paga condomínio, não é remunerado. Por que um presidente de um clube com tamanha responsabilidade não pode ser remunerado? Então, acho que dá transparência, dá muito mais transparência. E assim, então a mudança no estatuto do clube, ela é fundamental, né, para que a gente se atualize. Nós estamos em 2021, a gente não pode usar um estatuto de 100 anos atrás. Né? O futebol já mudou muito, hoje virou um negócio. O Flamengo
Você vai arrecadar R$ 1 bilhão de receita. O Flamengo está batendo a receita de R$ 1 bilhão. O Flamengo não é mais um clube de remo, gente, ali na Lagoa. O Flamengo hoje é uma das maiores empresas que tem. O Flamengo é uma grande empresa, geradora de não sei quantos empregos. Olha o que o Flamengo movimenta de dinheiro. Então, quer dizer, isso muda. Então tem que mudar o estatuto, tem que acompanhar. E, em cima disso, novas regras, implementação de outros movimentos, como o fair play financeiro. Eu sugeri na CBF, em 2019, a criação de uma licença que seria concedida anualmente pela CBF pelos clubes. Os clubes receberiam essa licença se eles estivessem em dia com os pagamentos referentes ao ano anterior. Ou seja, em 2022 começa a criação da licença, ao final de 2022 é concedida a licença para jogar em 2023. Em cima do que é concedida a licença? Pagamento integral dos impostos, pagamento de transferência, pagamento de empréstimo, pagamento de salário de CLT e imagem, porque muitas vezes paga-se a CLT e não paga a imagem, pagamento das comissões dos empresários. E como que a gente monitora tudo isso? Através da CNRD. Qualquer reclamação em cima da CNRD e que seja considerada justa, o clube é obrigado a pagar aquilo, senão ele não recebe o direito de jogar no ano que vem, a licença de jogar no ano seguinte. Então, isso faria com que os clubes se tornassem altamente profissionais na hora da contratação. Não fica esse entra e sai treinador, entra e sai de jogador, ou seja, seria uma coisa muito mais profissional. E entre sai de executivo também, né, Marcinho? Entre e sai de executivo também, a gente tem sofrido isso muito nos clubes agora. Eu quero aqui pedir licença, quero mandar um grande abraço para dois amigos especiais, o Marquinhos Seixas, que mandou um abraço aqui, a minha querida Stephanie Figuer, que está sempre aqui presente. Vocês têm que seguir a Stephanie no Instagram dela, que ela tem feito um trabalho muito bacana. Galera... Está lá com o Descomplicando, muito legal. Eu sempre mando um abraço para ela. Aliás, um abraço para o Figuer, que estava internado aí com um problema o seu Juan, eu vi. O Juan e a Stephanie, um beijo grande, são grandes amigos. Um beijo para a Stephanie, muita gente boa aqui. Lembrando vocês que a gente está começando a semana de gestão na prática. A inscrição só hoje está sendo pelo Instagram. A partir de depois de manhã vai ser pelo Zoom. São somente 300 inscritos. A gente começou hoje com 246 inscritos. Então, se você quiser se inscrever, vai lá no meu como é que chama? Na minha bio, né, Alexandre? Tem que aprender esses termos. Aí vai lá na minha bio e se inscreve na bio, porque realmente são só 300 vagas. Robalinho, recado final. É só agradecer aí a oportunidade. Eu acho que esse tipo de evento é muito importante, né? Porque, como você disse, são 215, 220 pessoas direto. Isso aí no final você deve puxar aí, vai dar mais de 2.000 pessoas que passaram aí, com certeza, e escutaram um pouquinho, né? Então, eu acho que é muito importante. Sempre que precisar da gente, pode contar. E agradecer de novo aí você, o Alexandre, por terem participado do livro. Eu cheguei a te mandar alguns para você sortear aí, né, para o seu público, né? Eu queria falar o seguinte, Robalinho, você estragou um pouquinho a surpresa. Quem quiser ganhar o livro do Robalinho, me mande um direct que eu vou estar sorteando 5 livros do Robalinho e espero que o Alexandre, no final dele, mande alguns livros para eu sortear também. No livro, na verdade, não é meu, né? Minha empresa completou 20 anos, eu convidei 20 gestores, né? E você e o Alexandre fizeram parte da nossa história, né? Dessa longa história. E assim, é importante também para falar que toda a renda desse livro, ela é dedicada a um projeto social aqui em São Paulo, tá? Então eu quis fazer isso daí mesmo para retribuir, porque eu acredito sempre nisso. A educação é o melhor caminho para a gente melhorar em tudo. O Robalinho, antes de mais nada, eu sempre te agradecendo sempre, mas o que eu falo, você é um gentleman, você é um cara super educado. Há quantos anos que eu te conheço, sempre você mantém um nível de conversa no mais alto patamar. Isso para mim me dá muito orgulho de ser seu amigo, de já ter negociado com você, e tenho certeza que você contribui muito para o futebol brasileiro. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Espero que você continue essa semana com a gente. Marcinho Bittencourt, meu irmão, meu parceiro de tantos e tantos anos. É uma pena que eu queria falar com vocês aqui 2, 3 horas,
mas uma hora passa no vão dos dedos. Muitíssimo obrigado, viu, Marcinho? Obrigado, Robalinho, Alexandre, a você, Ximenes, pelo convite. Uma honra estar sempre aqui. Você sabe que é uma ordem, né? Você chama, é uma convocação. E eu estou assim, sempre disposto a trabalhar muito pelo futebol brasileiro. Eu sou membro da Associação Brasileira dos Agentes de Futebol da BAF. Um abraço ao Jorge Moraes, que é o nosso presidente. Estou sempre na CBF, participo em todas as reuniões que eu posso estar, inclusive fisicamente, eu estou lá brigando pelos agentes, pelos executivos, pelos jogadores, por tudo. Estou com essa ideia aí na cabeça da gente reestruturar os pilares do futebol brasileiro para que todos vençam, né? E vamos em frente, né? Seguir com o nosso futebol e torcer para que o Brasil, para que a gente chegue num momento que a gente espera, né? Que é não só de títulos, conquista, mas que o futebol brasileiro chegue no momento financeiro, no momento eu digo de crescimento, que a gente volte a ter um momento de crescimento que a gente tanto esperou durante esses anos todos. E eu acho que agora, com tantos bons agentes, tantos bons executivos, tanta gente boa no comando, eu espero que o futebol brasileiro consiga se reerguer rapidamente, e o que eu puder ajudar, eu vou estar aqui à disposição. Sem dúvida nenhuma, Marcinho, eu sou seu fã de carteirinha, falo isso para todo mundo, não escondo de ninguém. Você é um puta parceiro, você é um puta profissional, assim como é o Robalinho. Quero lembrar a todos vocês, de 12 a 15 de outubro, em Lisboa, Global Football Management, é um evento que eu estou fazendo no peito e na raça, como sempre foi a minha vida. Quem puder estar presente, esteja lá em Lisboa, quem estiver assistindo a gente aí de Portugal, de toda a Europa, lá no meu Instagram tem todas as informações. Quem não puder, o evento vai ser transmitido por streaming também. Alexandre Matos, meu ídolo, o maior vencedor da última década de executivos. Eu falo que o maior presente que eu tive nessa pandemia foi a nossa aproximação. A gente está conversando, a gente está se trocando. Mês que vem a gente vai estar junto lá em Lisboa. Muitíssimo obrigado. Já li o seu livro, indico a todos que leiam. É muito bacana tudo que você está fazendo e fico feliz de você estar comigo aqui também no Instagram, colocando a cara na frente do celular, dando a cara a tapa para a gente melhorar o nível da gestão esportiva brasileira. Muito obrigado, sou seu fã e obrigado mais uma vez por ter aceito meu convite. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado pela debate aqui em mais alto nível. Um abração ao Balinha, um abração ao Márcio, ao carinho de todos aí, como você mesmo disse, ao Zé Colmeia, Stephanie, ao Bruno, que entrou também lá da Califórnia, está aqui conosco. Então, grandes amigos que entraram aí. E não posso deixar de aproveitar a última fala ali do nosso Márcio, né? De pagamentos, né? Olha, é só pegar a tabela de classificação do futebol brasileiro, gente. Quem paga, quem paga as coisas é que está lá em cima. Então, esse é o caminho. Gestão é o que os grandes clubes da Europa fazem, é o que os grandes clubes do mundo organizados fazem. Então, acho que é o caminho. E é isso que nós temos que lutar e lutar muito para que aí sim o futebol brasileiro nos enche novamente de orgulho em todos os sentidos, não só na qualificação técnica que a gente tem, mas também como gestão. E eu acho que o seu evento, Ximenes, vai ser fundamental para mostrar um pouquinho dessa organização dos grandes gestores que também temos aqui no futebol brasileiro. Óbvio que precisamos ainda melhorar muito em todos os sentidos, mas estamos no caminho, tá? Então, que eu agradeço muito. Mandar um abraço também para o presidente Rênio, que eu vi ali do Belândia, que teve na minha imersão presencial, que foi um sucesso, adorei, e muito... Renato Dracena está aqui, abração para o Renato Dracena, irmão do Edu. Grande Renato, né? Abração aí, beijão no coração do Renato, em todos, no Edu também, grande amigo que a bola me deu, Renato, o Edu. Então, boa noite a todos e sempre à disposição aqui com você. Bacana, Alexandre. Olha só, não deixem de acreditar no futebol brasileiro, não deixem de acreditar no gestor brasileiro. O Bruno Vicentim falou para mim essa semana, o Alexandre, o dia que o mundo descobrir o gestor brasileiro, eles não vão abrir mão mais, porque o que a gente faz, o que a gente sofre aqui para poder conseguir levar e conduzir o futebol brasileiro, não é qualquer um que faz, não. Um grande abraço para vocês, obrigado pela paciência, eu estou aqui em Guarulhos, viajando para Belém do Pará, mas eu não podia deixar de fazer essa live com vocês, foi muito especial. Um beijo no coração de cada um de vocês. A live vai ficar salva. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigado. Boa noite. Tchau.